Tudo bom, pessoal? Meu nome é Laio, eu sou aluno de Medicina da Universidade Federal do Ceará e hoje eu vou tentar, pessoal, fazer na verdade, 3 aulas, certo? Eu vou dividir essa aula em 3 partes para que ela não fique tão grande, para a gente tentar nessas 3 partes, ao final das 3 partes, conseguir bater no peito e dizer Gaso é comigo mesmo, certo? Então a gente vai tentar desmistificar esse tema, vai tentar fazer com que ele fique o mais claro possível. E a gente vai ver que Gaso não é tão difícil assim, que os distúrbios ácido-base não são tão difíceis assim. Não são esse bicho de 7 cabeças que a gente pensa. Porque junto com Gaso, ECG, ventilação mecânica, tudo isso é uma grande bola na cabeça do estudante de medicina, que fica aquele conhecimento perdido, só um monte de fórmula. Então, eu queria tirar essa ideia dos distúrbios ácido-base da cabeça de vocês. Os distúrbios ácido-base não são decorar. E a gente vai dividir essa aula em 3, como acho que eu já falei. E a primeira parte dela vai ser a mais importante e vai ser a base, certo? Para a gente conseguir entender todos os meandros, todos os permeios aí desse tema tão obscuro. E é assim que todo estudante de medicina fica quando olha Gaso, quando pega uma Gaso na mão, quando o preceptor joga uma Gaso na sua mão e você diz: só sei que nada sei, isso aqui não é comigo, eu não sei de nada. E como eu falei pra você, se acalme. Pegue aí um copo de café, sente com calma, dê 2 respiradas, certo? E vamos pra cima desse tema, que a gente vai ver que ele não é tão complexo assim. E é um tema muito gostoso de estudar, porque as coisas fazem sentido quando você entende. Então, bom, pessoal, quais são nossos objetivos aqui com essa aula? Revisar os conceitos básicos da fisiologia ácido-base. Sem eles, fica impossível entender os distúrbios, certo? Identificar corretamente os distúrbios na Gaso, certo? Pontuar as principais etiologias desses distúrbios, bem como as bases fisiopatológicas dele. Isso é muito importante. Você quer estudar um assunto, pessoal? Tente começar pela fisiopatologia das coisas, certo? Comece pela fisiologia, depois fisiopatologia, porque aí você entende as coisas. Você para de decorar e começa a entender as coisas. E nossa aula vai ser toda focada nisso, certo? Em entender os distúrbios, não decorar, certo? Identificar a presença de distúrbios mistos, que a gente vai ver que também não é tão difícil assim, e aplicar esses conhecimentos nos casos clínicos, que vai ser a terceira parte da nossa aula, os casos clínicos, certo? A gente vai conseguir aí, se Deus quiser, concluir, desmistificar esses casos que vão ter aí pelo final. E essa é a minha ideia, certo? Eu quero que você pegue algumas ideias que a gente vai mostrar aqui para vocês, os valores de referências, uma tabela e 5 fórmulas. Lá é mais 5 fórmulas. É o seguinte, 5 fórmulas é para tentar, de certa forma, esgotar o assunto e até o final na Gaso, certo? Se você quer ir até o final, você vai precisar disso. Algumas ideias, os valores de referência na cabeça, uma tabela que é muito simples de construir e 5 fórmulas. Com isso, tua gasometria estará completamente interpretada, certo? E vamos embora. Inicialmente, pessoal, a fisiologia ácido-base. Todo dia o teu metabolismo, certo? O que tu ingere, vai ter a produção de ácidos e a produção de bases. E eu não sei se é uma novidade para você, mas a gente produz muito mais ácido com o nosso metabolismo do que base. Então, todo dia no teu corpo e no meu, a gente vai ter um desbalanço entre ácidos e bases, certo? Os ácidos vão ser muito mais produzidos do que a base. Então, eles vão tender a se acumularem, beleza? E esses ácidos a gente pode dividir em 2 grandes grupos, certo? Os ácidos fixos e os ácidos voláteis. Lá e por que é importante isso? Porque presta atenção, os ácidos fixos são o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, certo? E o ácido volátil é na verdade não é o bicarbonato, é o CO2, certo? Por que o CO2 é um ácido? Porque para aquela velha reação da química, certo? O CO2 mais a água vai dar o ácido carbônico, certo? Que é um ácido, né? E por que é volátil? Porque eu consigo eliminar pelo pulmão. A gente vai discutir isso um pouco mais à frente. E a gente vê que tem essa proporção. A maior parte do ácido que eu produzo é volátil. Então eu consigo ter uma regulação desse ácido através do meu
pulmão, eu consigo jogar mais ácido volátil para fora, reter mais ácido volátil, certo? E os ácidos fixos? Bom, os ácidos fixos eu só vou conseguir jogar eles para fora do meu corpo com o meu rim, certo? E por que é importante eu estudar pH? Porque é o seguinte, é muito simples. Um pH abaixo de 6.8, 6.7, ou então acima de 7.8, 7.9, a pessoa morre. Por que morre? Porque todo o meu corpo, ele gira, certo? Meu metabolismo, minhas funções orgânicas giram em torno de enzimas, certo? São reações orgânicas que são catalisadas por enzimas. E grande parte dessas enzimas, quando eu mudo o pH, acaba que as proteínas, porque as enzimas são nada mais nada menos do que proteínas, elas desnaturam, certo? Elas perdem a conformação espacial delas e elas não servem mais. Então um corpo sem enzima é um corpo morto. Então um corpo com pH fora de uma faixa determinada onde é possível vida é um corpo sem proteína, é um corpo morto, certo? Por isso é importante estudar pH, certo? E já que é tão importante que o meu corpo fique num pH fixo, num pH ali numa faixa estreita, eu tenho que ter mecanismos compensatórios, mecanismos que me deixem o pH naquela faixa, certo? E que mecanismos são esses, certo? Eu vou querer essa homeostase. Qual é o primeiro mecanismo para me garantir uma homeostase do meu pH, da minha fisiologia ácido-base? É o meu tampão. Se você não lembra, tenta lá buscar na tua memória o que é um tampão lá na química. Um tampão, certo? É uma substância, certo? Na verdade é uma mistura de substâncias de um ácido com a base, certo? Normalmente ácidos conjugados, bases conjugadas, que juntos eles vão servir para frear uma subida repentina ou uma queda repentina do meu pH. Então vamos lá. O tampão é uma mistura, certo? Uma mistura de um ácido com a base, conjugadas. E então como é que funciona? Eu tenho essa mistura. Se eu jogo o ácido que eu estou jogando naquela mistura vai reagir com a base, certo? Então, por exemplo, joguei ácido, certo? O ácido vai entrar aqui, ele vai reagir com a base e vai neutralizar. E o pH não vai sofrer tanta modificação. O contrário, se eu jogo uma base, certo? Jogo uma base, a base reage com o ácido e vira um sal, certo? E nessa reação, o que acontece? Neutraliza essa base que eu joguei. Então, o tampão ele é utilizado para frear mudanças de pH. E qual é o tampão mais importante do meu corpo, do seu corpo? É o ácido carbônico, certo? Esse é o tampão mais relevante para a gente. Mas existe só esse? Não. Existem tampões intracelulares e tampões extracelulares. Dos tampões extracelulares, o principal é o tampão do ácido carbônico. Mas existem outros. A hemoglobina funciona como tampão, ácido fosfórico funciona como tampão. Dentro da célula tem proteínas, certo? Que funciona como tampão. Tem o próprio ácido fosfórico, novamente, que funciona como tampão. O nosso osso funciona como tampão. Ele vai perdendo, descalcificando, certo? Por isso que em acidoses crônicas, arrastadas, muito longas, como o teu osso funciona como tampão, eu posso ter risco de desmineralização óssea. Desculpa, pessoal. E uma coisa que eu tenho para falar para vocês do tampão é que o tampão ele é um freio para mudanças bruscas do pH, um freio imediato, certo? É assim que houve aquela carga aumentada de ácido, aquela carga aumentada de base, o tampão freia quase que imediatamente, certo? Em questões aí, vamos dizer imediatamente, certo? Questão de 1 segundo, 2, é imediato, certo? Tem um outro mecanismo, que a gente até já conversou um pouco sobre ele, é um mecanismo que ele demora um pouco mais para conseguir compensar alguma mudança brusca do pH. Que mecanismo é esse? São os nossos pulmões, pessoal. Porque se o meu pulmão, se o seu pulmão, ele consegue reter ou jogar para fora o CO2, que é o principal ácido que eu produzo no meu corpo, eu consigo, por exemplo, se eu tiver uma carga básica, eu vou ter que fazer o que com ácido? Eu vou ter que reter ácido. Então meu pulmão para, não é que para, mas reduz a sua eliminação de CO2. Se for o contrário, se eu tiver uma carga ácida no meu corpo, o meu pulmão vai querer jogar todo o CO2 para fora.
tá certo? E o pulmão, ele é mediado pelo quê? O que controla, certo? A minha ventilação, que a gente vai também conversar um pouco melhor sobre ela já já. Mas o que controla? São principalmente três parâmetros, que vão lá no meu bulbo, certo? Lá no meu sistema nervoso central, e vão regular se eu vou ventilar mais ou ventilar menos. São o pH, certo? O PCO2 e, quando em níveis mais baixos que 60, a minha PO2, certo? A minha pressão parcial de oxigênio. Aí, se eu tiver pouco oxigênio no sangue, qual vai ser o reflexo para o meu pulmão? Eu vou querer ventilar mais. O CO2, se eu tiver muito CO2 no sangue, o que é que meu pulmão vai querer fazer? Hiperventilar para jogar esse CO2 para fora. Se eu tiver pouco CO2, o estímulo é inverso. Eu vou ter que reter CO2, eu vou parar, tentar dar uma parada na minha ventilação, uma diminuída na ventilação, para que o CO2 não seja jogado tudo para fora. E o pH? O pH ele é semelhante ao que eu falei já para vocês. Se eu tenho um pH mais ácido, eu vou querer jogar o CO2 para fora. Se eu tenho um pH mais básico, eu vou querer reter CO2. A gente conversa um pouco melhor. Mas o que eu quero que você saiba nesse momento é que o pulmão, ele responde a uma mudança de pH através de variações, certo? Na ventilação, que vão me gerar variações vamos dizer assim, na eliminação de CO2 pelo pulmão. E essa eliminação, ela acontece não imediatamente. Eu digo, essa mudança, essa finesse na minha eliminação de CO2, na mudança da minha ventilação, ela não é imediata, certo? Como no meu tampão. Ela é uma variação que ela demora alguns minutos, horas, certo? Para acontecer. E ela é muito importante. E por último, nós temos o rim, certo? O rim tem mecanismos excelentes de eliminar ácido, certo? De reter base, de eliminar a base, certo? O rim é excelente, mas o rim tem um problema. O tampão ele é imediato. Ele responde a variações de pH imediatamente. O pulmão ele já demora alguns minutos, algumas horas, certo? O rim ele demora dias, 72 horas, 3, 4, 5, em torno de 3 dias, 4 dias, para conseguir responder a uma carga ácida ou uma carga básica no meu corpo, certo? Mas ele é o mecanismo mais efetivo. O problema é que ele demora um pouco mais para agir. Entendido, pessoal? Pois vamos lá. E o que eu vou avaliar numa gasometria, certo? Porque eu tenho que saber o que vai ter na gasometria. Quando eu pegar ali, quando eu fizer o procedimento do meu paciente, retirar lá o sanguezinho da artéria radial dele, colocar no gasômetro, vai vir esse papel aí que vocês estão vendo. Então, eu vou ter pH, PCO2, bicarbonato, base excess, certo? Que a gente já vê o que é. PO2, saturação de O2, lactato eletrólito, tem um bocado de coisa. Hemoglobina, alguns tem, certo? E eu quero que vocês entendam que eu posso dividir a gasometria em duas partes, certo? Eu posso dividir numa análise ácido-base e numa análise gasométrica, certo? Que é uma análise do meu PO2, o meu PCO2 entra nas duas, mas na minha saturação de O2, certo? Então, vou ter uma análise ácido-base e uma análise gasométrica. Elas não se excluem, certo, pessoal? Mas são uma divisão didática. Eu posso dividir a minha gaso em duas partes. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar a análise ácido-básica, certo? Caso vocês gostem da aula e tudo mais, a gente pode vir aí no futuro a tentar desmistificar a questão da análise gasométrica, certo? Das insuficiências respiratórias, hipoxêmicas, hipercapnicas, mistas, enfim. Então, vamos embora. Pronto, aqui eu disse para vocês que com ideias e os valores de referência, junto com a tabela e as 5 fórmulas, a gente desmistificar a gaso, né? Pronto, aqui são os valores da normalidade. Bom, pessoal, assim, é decorar e é isso mesmo. E muito mais do que isso, pessoal. Vocês vão olhar e vocês vão fazer exercícios, fazer questões. Toda vez que vocês estiverem ou na UTI, ou então numa enfermaria, ou então em casa mesmo, procura na internet, nossos casos no final, treinem, certo? Treinem que esses valores de referência, eles ficam na repetição, eles ficam, certo? Mas assim, tem algumas coisas. Na gaso, pessoal, tem 2 numerozinhos mágicos, certo?
que é o 35 e o 45. Por exemplo, no pH, qual é o meu pH normal? É um pH que vai entre 7,35 até 7,45. O PCO2, que é a pressão parcial de CO2 no meu sangue arterial, é de 35 a 45. Bicarbonato, de 22 a 26. Um PO2 tá aí de 80 a 100, mas acima de 60, assim, menor que 66 respiratório. E a gente vai ver que varia com a idade, certo? Tem uma formulazinha do PO2 ideal pela idade, que aí ficaria para a próxima aula de insuficiências respiratórias, de análise gasométrica. Saturação de oxigênio maior do que 95 e o base excess entre menos 3 e mais 3, certo, pessoal? Isso a gente vai exercitando e a gente vai chegando a fixar esses valores na nossa cabeça. Bom, aqui é muito importante, pessoal. É uma questão conceitual, certo? Mas que é interessante que se saiba. Qual é a diferença de alcalemia e alcalose? Acidemia e acidose? Porque assim, muita gente usa como se fosse sinônimo. E na verdade não são sinônimos, certo? O que é alcalemia e acidemia? Eu sei que o meu pH normal está entre 7,35 e 7,45. Se eu chego para você e te mostro um gaso que o pH está, por exemplo, 7, o pH está baixo, certo? Então o que eu posso dizer que esse paciente tem? Ele tem uma acidemia, certo? Eu olho para o pH dele e vejo esse paciente tem uma acidemia. Então a acidemia e a alcalemia é você olhar para o pH e saber se o pH está alto ou está baixo. Se estiver alto, é uma alcalemia. Se estiver baixo, é uma acidemia. Vamos agora, então, a alcalemia e a acidemia é só olhar o pH. Está baixo ou está alto? É isso que ele quer dizer. Alcalose e acidose. Vamos lá, pessoal. Alcalose e acidose é isso aqui, certo? Alcalose e acidose eu quero que vocês entendam como forças, certo? A alcalose é uma força que puxa o pH para cima. A acidose é uma força que puxa o pH para baixo. Laia, por que tu está falando isso? Porque no mesmo paciente, pessoal, a gente pode ter vários distúrbios, certo? Então eu posso ter um paciente em acidose com um pH de 7,5. Por quê? Porque tem alcalose puxando para cima, acidose puxando para baixo. E quem é que ganhou nesse caso que eu dei para vocês? A alcalose, que o pH está 7,5, então é porque da força que a alcalose puxou para cima, da força que a acidose puxou para baixo, o pH acabou subindo, porque a minha força de alcalose foi mais forte, certo? Então eu posso ter um paciente com uma acidose, mas estando com alcalemia. Por quê? Porque ele tem uma alcalose associada que puxa o pH para cima. Então pense aqui comigo. A acidemia e a alcalemia são estados do meu pH. A alcalose e a acidose são forças contrárias, uma que puxa o pH para cima, que é a alcalose, outra que puxa o pH para baixo, que é a acidose. Você pode estar achando lá, isso é uma besteira. Tanto faz eu usar um com o outro. Calma, certo? Porque quando a gente for estudar distúrbio misto, esse conceito é muito importante. Porque é o que eu falei para vocês. Não é porque o meu paciente tem uma acidose que ele vai ter um pH menor do que 7,35, não. Então, entendido o conceito? Vamos embora. Então vamos lá, pessoal. O meu pH, quando eu estou com a minha gase, eu vou olhar o pH e vou dizer, olha, o meu paciente está em alcalemia ou acidemia. Beleza. Depois eu tenho que olhar dois compartimentos, certo? Que aí vocês já devem saber. Um compartimento que é o compartimento respiratório, que é um compartimento que é sim, regido pelas concentrações do CO2, e um compartimento que eu digo metabólico, que é um compartimento que vai ser regido pelas concentrações do bicarbonato, certo? Então é o seguinte, pessoal, toda vez que eu disser o distúrbio respiratório é porque é um distúrbio primariamente do CO2. Foi o CO2 que alterou e modificou o pH. Se eu disser, não, foi um distúrbio metabólico, é porque o bicarbonato variou e variou o pH, certo? Então, por exemplo, vamos tentar agora
misturar os conceitos. Se eu tiver um CO2, o CO2 é o que, pessoal? O CO2 é um ácido, certo? Entenda o CO2 como sendo um ácido. E o bicarbonato, lá da química, você sabe. Entenda o bicarbonato como uma base. Então vamos lá. Se eu tiver um CO2 alto, não decora valor. Não decora valor agora. Eu quero só que você entenda o seguinte. Se o meu CO2 estiver mais alto do que era para ele estar, eu estou diante do quê? Se o CO2 está mais alto do que era para ele estar, ele é um ácido. Então, se ele está mais alto do que era para ele estar, então ele vai puxar o pH para baixo. Então, ele vai ser uma acidose, certo? Uma acidose o quê? Respiratória ou metabólica? Respiratória. Então, um PCO2 mais alto do que era para ele estar, eu tenho uma acidose respiratória. Vamos lá, o bicarbonato. Um bicarbonato é uma base. Ele mais alto do que era para ele estar, então eu vou ter muita base. Então eu vou ter uma alcalose, certo? Uma alcalose de que tipo? Metabólica, certo? Então, e eu não quero que, eu estou falando para vocês, não quero que vocês inicialmente guardem valores. Eu quero que vocês guardem essa noção de que PCO2 mais alto do que era para ele estar, eu vou ter uma acidose respiratória. Mais baixo do que era para ele estar, eu tenho um pouco ácido. Então eu vou ter uma alcalose. Alcalose de que tipo? Respiratória, porque é as custas do CO2. Bicarbonato mais alto, eu vou ter uma alcalose, porque bicarbonato é uma base, ele é alto, eu vou ter uma alcalose de que tipo? Metabólica, certo? E mais baixo, eu tenho pouca base, então eu vou ter acidose de que tipo? Metabólica, certo, pessoal? Isso aqui pode ser muito simples para muitos de vocês, certo? Mas a gente vai caminhando devagarzinho aqui, a gente chega lá. Pessoal, o PCO2, vamos lá. O PCO2, se eu te perguntar, olha, o PCO2 ou o O2, certo? O CO2 ou o O2, qual deles tem mais facilidade de se difundir pelo alvéolo? De chegar ou do sangue para o alvéolo ou do alvéolo para o sangue? Na verdade, o CO2 é do sangue para o alvéolo, né? Mas qual que tem a maior facilidade, né? É o CO2, pessoal. Ele é cerca de 10 vezes mais difusível do que o O2. E o que é que rege a concentração de CO2 no teu corpo? É um negocinho chamado volume minuto, certo? O que é o volume minuto? É uma multiplicação entre a frequência respiratória e o volume corrente. O que é a frequência respiratória? É o número de incursões respiratórias em um minuto. E o volume corrente? O volume corrente é o volume que entra e sai do teu pulmão em cada ciclo respiratório. Então, o que é que significa o volume minuto? É a quantidade de ar que entrou e saiu do teu pulmão num minuto. Beleza? E é esse volume minuto que regula a tua concentração de CO2 no sangue. Por quê? Porque o CO2 ele é produzido nos tecidos, por causa do metabolismo, e ele é excretado pelo ar ali, através do meu pulmão, certo? Por quê? Porque existe uma diferença de concentração entre o CO2 do meu alvéolo, que é quase nada. Por quê? Porque na minha atmosfera, na sua atmosfera, que minha, o que sou, né? Mas na atmosfera, a fração de CO2 é ínfima. Mas no teu sangue, existe muito CO2. Então o CO2 ele vai se difundir do sangue para o alvéolo e será eliminado. E quanto mais eu jogar o CO2 para fora, quanto mais eu ventilar, mais eu vou jogar CO2 para fora. Então, quanto maior o meu volume minuto, mais CO2 eu coloco para fora. Beleza? Então, quanto maior a minha frequência respiratória ou quanto maior o meu volume corrente, mais CO2 eu coloco para fora. Então, se eu coloco muito CO2 para fora, o CO2 vai baixar, certo? Por outro lado, se eu diminuo minha frequência respiratória, se eu diminuo meu volume corrente, o que acontece? Eu vou jogar para fora menos CO2. Se eu jogo para fora menos CO2, eu retenho CO2 dentro do meu corpo. Beleza? Como eu já falei para vocês, a regulação da minha ventilação, ela é uma regulação central, que tem aqueles 3 parâmetros que vão regular a minha ventilação que eu já falei para vocês. O pH, PCO2 e o PO2. Não vou me repetir. E o que são os distúrbios respiratórios? Por quê? Porque a gente já conversou que os distúrbios respiratórios
são distúrbios que levam a mudança no meu CO2, beleza? Então, como eu falei para vocês, se eu aumento o meu volume minuto, se eu hiperventilo, o que acontece com o CO2 no meu sangue? Ele diminui. Por quê? Porque eu estou jogando, eu ventilei mais e eu joguei mais para fora CO2. Então, se eu joguei mais para fora CO2, o CO2 no meu sangue vai estar menor. E se ele estiver menor, então é um ácido. O CO2 a gente já viu que ele é o compartimento respiratório. E o CO2 ele é um ácido. Então, se eu tenho pouco ácido, então eu vou ter uma alcalose. Eu vou ter uma força que vai puxar meu pH para baixo. E uma alcalose de que tipo? Não é o CO2? Então é uma alcalose respiratória. Por outro lado, se eu começar a hipoventilar, se eu tiver um paciente que tomou altas cargas, tomou toda uma cartela de um opioide, certo? Rebaixou e agora está hipoventilando lá. O que acontece? Ele vai diminuir a frequência respiratória dele, vai ter incursões respiratórias mais superficiais e vai começar a hipoventilar. Se ele hipoventila, ele vai fazer o que com o CO2 que ele está jogando para fora? Vai diminuir. Ele não vai jogar o CO2 para fora. Se ele não joga o CO2 para fora, ele retém CO2. E se ele retém CO2, o CO2 no sangue dele aumenta. E o CO2 ele é um ácido. Eu quero que você encare ele como um ácido. Então é um ácido em grande quantidade no meu corpo. Então vai ser uma acidose. E vai ser uma acidose de que tipo? Uma acidose respiratória. Certo? E eu quero que vocês entendam, pessoal. Se o tampão é difícil mexer no tampão, mas o rim e o pulmão eles conversam, certo? Então, se eu tenho um distúrbio no pulmão, o meu rim vai responder àquele distúrbio, certo? De que forma? A forma a tentar amenizar aquela variação do pH, certo? Mas o que a gente já conversou? O pulmão ele demora minutos a horas para começar a agir. O rim demora dias, certo? Então, quando eu tenho um distúrbio pulmonar, um distúrbio no CO2, o que é que vai acontecer? Inicialmente eu vou ter uma variação mais brusca do pH, mas com o passar dos dias, o que vai acontecer? O rim vai começar a responder de forma compensatória. E a gente conversa já melhor sobre essa questão da compensação. Ele vai responder de forma compensatória, que é uma resposta fisiológica, para tentar amenizar aquela variação do pH, certo? Então, num distúrbio agudo, eu não vou conseguir ter a resposta renal que vai amenizar a minha variação do pH, certo? Num distúrbio crônico, não. Eu vou ter o meu rim respondendo de forma inversa àquela variação do pH induzida pelo distúrbio respiratório, certo? Então, agudo, o rim não consegue responder porque ele demora, e crônico, o rim já consegue responder, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Alcalose respiratória, só para treinar. Desculpa a repetição aí se você já pegou, certo? Mas para não deixar ninguém para trás. Alcalose respiratória. Se é respiratória, é porque é primariamente do CO2. Então, se é uma alcalose, é porque eu tenho muito CO2 ou pouco CO2? Pouco CO2, porque eu hiperventilei, certo? Então vamos lá, vamos só ler comigo aqui as causas de alcalose respiratória. Estímulo dos quimioreceptores periféricos, gerando hipóxia, as afecções do parênquima, anemia grave, insuficiência cardíaca, cardiopatia congênita, estímulo dos ramos aferentes pulmonares, que vão pneumonia, edema pulmonar, embolia, asma, estímulo do centro respiratório, infecções do sistema nervoso central, trauma, hemorragia, tumor, drogas que estimulam o sistema nervoso central, febre, ansiedade, a ventilação mecânica mal regulada, ou então regulada de forma correta, dependendo da situação. Eu quero que você entenda um negócio, pessoal. É tanta causa, mas não se estresse. O que é que todas essas causas têm em comum? Hiperventilação. Então, pensou num paciente com alcalose respiratória? São muitas causas, mas eu consigo fechar meu olho e dizer, esse paciente ele tem uma coisa que eu tenho certeza, ele hiperventila, certo? Então, alcalose respiratória, o que causa? Qualquer coisa que leve à hiperventilação. Se eu hiperventilar, jogo muito CO2 para fora, fico com pouco CO2 no meu corpo, alcalose respiratória.
E a acidose respiratória? É exatamente o contrário, pessoal. Ó, depressão do sistema nervoso. Por droga, encefalopatia, trauma, infecção. Deprimir meu sistema nervoso. Doenças neuromusculares que impedem a expansibilidade da caixa torácica. Que a caixa torácica fica sem força para expandir. Os músculos respiratórios ficam fadigados ou então fracos, paréticos. Certo? Distúrbios metabólicos. Bloqueio neuromuscular por drogas. A ventilação mecânica novamente. Patologias que obstruem as vias aéreas. Porque eu não vou conseguir ter o fluxo. Patologias restritivas do parênquima. Aí é um pulmão duro, um pulmão que não consegue fazer a sua... Não tem uma complacência bacana para conseguir receber aquele ar. Um edema pulmonar, pneumonia, síndrome da angústia respiratória, certo? Patologias abdominais que dificultam a expansibilidade do tórax, certo? Diminuição do transporte do CO2. O que é que isso tudo tem em comum, pessoal? Ele é um paciente que hipoventila. Então é muito simples. Acidose respiratória é hipoventilação. Alcalose respiratória é hiperventilação. Quais são as causas? Você olha para o seu paciente e diz. Você não precisa nem do agaso para dizer que esse é um paciente que tem acidose ou alcalose respiratória. Porque olha para ele, conta a frequência. Olha como é que está a expansibilidade da caixa torácica dele. Esse paciente está expandindo bem o pulmão? Ele está fazendo um volume corrente bacana? Não, não está. Ele está com a frequência respiratória como? Normal? Não, frequência respiratória de 8. Então esse paciente hipoventila. Esse é um paciente que tem acidose respiratória. Quando eu olhar para gaso, não vou ter nenhuma surpresa. Então vamos lá, uma perguntinha, pessoal. E é possível ter quantos distúrbios respiratórios em um mesmo paciente? Eu posso ter uma alcalose respiratória e uma acidose respiratória ao mesmo tempo? 2 segundos para você pensar. Pronto. E aí, pessoal? É possível eu ter quantos distúrbios? 1, 2, 3, quantos? Pessoal, se a alcalose, o paciente hiperventila, na acidose, ele hipoventila, tem como um paciente hiperventilar e hipoventilar ao mesmo tempo? Não tem, pessoal. Então eu só posso ter um distúrbio respiratório. Metabólicos, eu posso ter uma infinidade. Mas respiratórios, eu só tenho um. Você escolha. Ou você hiperventila ou hipoventila. Não dá para fazer os dois, certo? Então, distúrbio respiratório num paciente, só posso ter um. E aí escolher um para ter, certo? Base excess, pessoal. Que diabos vem a ser o base excess? Antes de entender o que é o base excess, eu quero que você entenda outro conceito, que é o base buffer, que é o BB, certo? O que é o BB? Certo? O base buffer, pessoal, entenda. Faça o seguinte. Imagine um jarro, certo? Ou então um balde, certo? Eu quero que você pegue toda a base do seu corpo e jogue dentro desse balde. Jogou? Pronto. Pois esse balde cheio de base é o teu base buffer, certo? É como se fosse a quantidade de base que você tem no seu corpo. De forma bem superficial e bem chula, é mais ou menos isso. O base buffer é a quantidade de base que você tem. E quanto é que ele, qual é o valor normal disso? É entre 45 a 51, certo? Quer que você decore esse número? Não decore. Eu quero só que você entenda o que é o base buffer, para a gente entender o que é o base excess, que é onde eu quero chegar. E qual é o valor médio do base buffer? Entre 45 a 51, 48, que é mais ou menos a metade aí, que é o meio, certo? Então, o que é o base excess? O base buffer é a quantidade de base que eu tenho no meu corpo, é o meu balde lotado de base. O que é o base excess? É quanto o meu base buffer varia do normal. Quanto é que é o normal? 48. Por quê? Porque é a faixa do meio da normalidade. Então, se o meu base buffer é, por exemplo, sei lá, 50, quanto ele variou do 48? 2. Então, quanto é que é o meu base buffer? 2. Eu tenho 2 mEq de base a mais do que o normal. Então, meu base excess é mais 2. Se por outro lado, eu tenho meu base buffer de 40, então quer dizer que é o quê? Quanto é que variou do 48? Variou 8.
mas variou 8 para menos. Então eu tenho menos 8 de base excess. Quer dizer que eu tenho o quê? Eu tenho um excesso de base, porque base excess é excesso de base. Não. Se eu tenho um base excess de menos 8, indica que eu tenho um déficit de base. Eu tenho menos 8 base do que o normal. Então, um base excess negativo é porque eu tenho falta de base. E um base excess positivo, ele quer dizer que eu tenho base demais, certo? Então, o base excess, no final das contas, ele vai indicar se o meu organismo ele ganhou ou perdeu base. Através do que? Através da variação do base buffer. Porque quanto o meu base buffer variar, vai ser o meu base excess. Porque o base excess é quanto o base buffer varia da normalidade, que é o 48, certo? Então, o base excess vai indicar se eu ganhei ou se eu perdi base. Por que isso é importante, Laio? Essa rama de blá 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 aqui. É porque é o seguinte, meu amigo. A gente vai ver, a gente já discutiu que nos distúrbios agudos, nos distúrbios respiratórios agudos, o que vai acontecer? Eu vou ter um distúrbio pulmonar, vou ter uma pneumonia que me faz hiperventilar, certo? Hiperventilando, meu CO2 baixa. E se meu CO2 baixa, eu entro em alcalose, que vai gerar uma alcalemia, tá certo? Gerando essa alcalemia, o meu corpo vai querer ficar nessa alcalemia? Não vai. E quem é que o meu corpo ele vai usar para diminuir aquela variação no pH decorrente daquele meu distúrbio pulmonar? Vai ser o rim, porque a gente já conversou que o meu tampão ele não consegue fazer esse serviço de regulação. Então vai ser uma conversa entre o rim e o pulmão. Se o pulmão está doente, o rim responde. E o rim responde como? Se eu estou com a alcalose, o rim vai querer fazer o quê? Jogar a base para fora. O rim vai pegar o bicarbonato e jogar na urina. Vai perder o bicarbonato na urina. Para quê? Para fazer com que o meu pH tenda a voltar para a normalidade. Tá certo? Mas ele consegue fazer isso de forma rápida? Não. Ele demora para fazer. Quanto? A gente já conversou. 48, 52 horas, mais ou menos. Para conseguir fazer isso. Então, num distúrbio agudo, o meu rim não responde. Então, o meu rim não excreta base. Nesse exemplo que eu dei para vocês. Então, o meu base buffer vai modificar. Logo, o meu base excess vai modificar num distúrbio agudo? Não. Num distúrbio agudo, o meu base excess estará na faixa de normalidade. Entre menos 3 e mais 3. Por quê? Porque não deu tempo do rim responder. No caso que eu dei para vocês, eu tive uma pneumonia que me fez hiperventilar. Hiperventilei, baixou o CO2. Alcalose respiratória. O rim não consegue agudamente responder. E como é que ele vai responder? Entenda, o rim mexe no bicarbonato. O rim consegue reter bicarbonato ou jogar bicarbonato na urina. O rim consegue também reter ácido ou jogar ácido na urina. Nesse caso, se eu estou em alcalose, se eu estou em alcalemia, o meu rim vai pegar o bicarbonato e vai perder. Então eu vou ter uma perda de base. Então o meu base excess, quanto os dias vão passando nesse meu paciente, o base excess vai tender a cair. Por quê? Porque eu vou perder base. Tá certo? Jogar bicarbonato na urina. Então eu vou começar a perder base. Perdendo base, o meu base excess vai ficar bem negativo. Mais negativo do que o normal, que é entre menos 3 e mais 3. Tá certo? Por quê? Porque a minha quantidade total de base, meu base buffer, diminuiu. Porque eu perdi bicarbonato na urina. E o contrário é verdadeiro. Só para treinar, pessoal. Desculpa. Mas vamos lá. Se eu tenho uma acidose respiratória, eu tenho um PCO2 aumentado. Por quê? Porque eu me intoxiquei com um opioide, como eu já tinha falado do exemplo, comecei a hipoventilar, o PCO2 subiu. Se o PCO2 subiu, o que é que meu rim vai querer fazer? Para amenizar esse PCO2 que subiu, gerou uma acidose respiratória. E logo, uma acidemia. Ele vai querer fazer o quê? Reter base e jogar ácido para fora. E como é que ele vai fazer isso? Com o passar dos dias, ele vai reter base e jogar ácido para fora. Retendo base, o meu base buffer vai aumentar. Se o meu base buffer aumenta, o meu base excess aumenta também. Então, com o passar dos dias, o meu base excess que estava no valor de normalidade entre menos 3 e mais 3,
vai para menos 8, menos 9, menos 10. Tá certo? E só por último, pessoal, para a gente fechar o Base Access aqui, o Base Access ele também é um avaliador de gravidade, certo? Por exemplo, distúrbios metabólicos, o Base Access muito aumentado, certo? Ou muito diminuído. Então isso aí só para ficar para vocês. Tá certo? Base Access extremos, muito aumentado, muito baixo, quer dizer que já se esgotou as capacidades de regulação e é isso. E essa fórmula aí não é uma das que eu quero que vocês decorem, pessoal. Pauli Ehrlich, nem quero que eu botei essa por aqui. Vamos lá, outra pergunta. Avalie a imagem abaixo. A acidose respiratória, o PaCO2 aumenta e o pH cai. E o bicarbonato normal. A alcalose respiratória, o PCO2 cai, o pH aumenta e o bicarbonato é normal. Na acidose metabólica é o bicarbonato que cai, fazendo com que o pH caia também e o PaCO2 é normal. E na alcalose metabólica o pH aumenta, o PaCO2 é normal e o bicarbonato aumenta. Vamos lá. Tá certo isso aí, negada? Posso confiar nessa tabelinha aí? Não! Mas não lhe dá a resposta, né? Não dá tempo. Por quê, pessoal? Porque a gente já conversou. Porque se eu tenho uma variação no PCO2, quem vai querer dar uma freada naquela variação do CO2? Quem é o órgão do meu corpo que consegue fazer de forma mais eficiente uma compensação aí, nesse caso? É o meu rim, pessoal. Então, se eu vario o meu PCO2, o meu rim vai começar a trabalhar para fazer o que? Para variar o bicarbonato, para tentar amenizar aquela variação do CO2. Certo? Então, essa afirmação de que o PaCO2 aumenta, por exemplo, na acidose respiratória e que o bicarbonato permanece normal, isso não é uma variação não é uma afirmação válida. Por quê? Porque quando eu vario um, o outro começa a variar também para tentar neutralizar. No caso, como é que seria? Se o PaCO2 aumenta, então o ácido aumenta. A base, no caso, o bicarbonato vai ter que fazer o que também para neutralizar esse ácido? Vai ter que aumentar. Então, vamos com calma aí com essa questão de que o bicarbonato é normal nos distúrbios respiratórios e que o PaCO2 é normal nos distúrbios metabólicos, certo? Porque não é muito bem por aí não, certo? E é o que eu tinha falado para vocês. Se eu tenho uma acidose metabólica, o bicarbonato cai. Por definição, certo? O bicarbonato cai. Então, se o bicarbonato cai, o meu pulmão, ele responde. E ele responde bem rápido. Certo? E responde bem rápido como? Se eu tive uma queda na minha base, eu vou ter que fazer o que com ácido para manter o pH? Eu vou ter que diminuir meu ácido. Então, o PCO2 cai também. A alcalose respiratória crônica. Então, o PaCO2 cai. E o que o bicarbonato faz? Se o ácido caiu, a base tem que cair também, porque senão eu vou gerar uma alcalemia violenta. Se eu tenho uma acidose respiratória, o PaCO2 sobe, e aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que crescer, vou ter que aumentar o meu bicarbonato para compensar. Então, o que é que vocês entendem do negócio, pessoal? O PaCO2 e o bicarbonato, eles sempre variam no mesmo sentido, certo? E isso é fisiológico. Certo? O que eu estou conversando com vocês não é um distúrbio misto, certo? É uma resposta fisiológica do seu corpo para um distúrbio, certo? Então, se um bicarbonato no meu corpo baixar, seja lá por qual for o motivo, o meu pulmão vai responder ali em minutos a horas, de forma a baixar o CO2 para compensar aquela queda na base. Se eu diminuir a base, eu diminuo o ácido também, para conseguir formar uma homeostase, para não ter uma variação brusca no meu pH, certo? Então entenda, isso que a gente conversou até agora não é distúrbio misto, é uma resposta fisiológica do teu corpo a uma agressão. Se eu tenho uma agressão metabólica, uma agressão, vamos dizer assim, uma agressão pela via do bicarbonato, eu vou ter uma resposta pela via do CO2. Se eu tenho uma agressão pela via do CO2, eu vou ter uma resposta pela via do bicarbonato. Entendido, pessoal? E eles sempre variam da mesma forma. Se por um distúrbio diminuir o bicarbonato, a minha compensação será diminuir o CO2. Se um distúrbio aumentou o CO2, a minha compensação vai ser aumentar o bicarbonato. Certo?
E vamos lá. Então, quando eu tenho um processo de compensação, o bicarbonato e o CO2 variam na mesma direção, certo? Da mesma forma. Ou os dois aumentando, ou os dois diminuindo. Então, se eu tenho uma compensação, certo, pessoal? Que é essa resposta fisiológica do corpo a um distúrbio, certo? Tem alguma diferença se o distúrbio for respiratório, se eu tiver um distúrbio respiratório agudo ou crônico? E se tem, qual? Se eu tiver um distúrbio metabólico, pessoal, assim, minutos o meu pulmão já começa a responder, certo? Então é difícil falar em distúrbio metabólico agudo e crônico. Por quê? Porque o pulmão responde de forma bem rápida. Mas do pulmão não. Se eu tiver um distúrbio no pulmão, eu tenho diferenças na minha resposta se eu olhar de forma aguda ou de forma crônica. Então vamos lá. Se eu tiver tempo, então a minha compensação renal vai ser mais intensa. Então, por exemplo, se eu tenho um aumento do PCO2, o bicarbonato ele vai agudamente aumentar pouco. Mas com o tempo, 48, 72 horas, o bicarbonato aumenta bem mais e consegue compensar de uma forma mais satisfatória aquela agressão que gerou um aumento no meu PCO2. Beleza? Então, distúrbios agudos, a compensação renal através do bicarbonato vai ser uma compensação mais fraca, mais frustra. Mas se eu tiver um distúrbio respiratório crônico, então o rim vai ter tempo de compensar. Certo, pessoal? E essa compensação eu consigo medir. Foram feitos diversos estudos em pessoas normais, certo? Induziram distúrbios respiratórios, induziram distúrbios metabólicos nas pessoas e foram fazendo curva, fazendo conta e chegaram a essa tabela, certo? Que é uma tabela que vai me dizer a compensação dos distúrbios que eu botei, certo? Por quê? Porque a resposta é esperada. Eu sei mais ou menos quanto é que vai variar, certo? Aquela compensação. E uma coisa interessante que eu não falei para vocês ainda, pessoal, é que compensação, via de regra, não consegue normalizar o pH. A minha compensação, ela ameniza variação de pH. Compensação normalmente não normaliza pH. Se o pH estava 7.1, ele vai para 7.21, 7.22, mas uma compensação levar o meu pH para 7.4, rapaz, desconfie que isso não seja só uma compensação. Desconfie que esse paciente tem dois distúrbios. Um distúrbio puxando para cima e um distúrbio puxando para baixo. Sendo que eles têm forças semelhantes que vão gerar um pH na faixa de normalidade. Certo? Então, compensação, ela ameniza, ela não normaliza. Tá certo? O meu pH. Bom, pessoal, e eu já mostrei para vocês que era ideia, valor de referência, uma tabela. Que tabela é? É essa daí. Aí você fica, Laio, já desisti da aula. Eu não vou conseguir decorar isso aí. Meu amigo, se acalma. Vai dar certo. Como é que você vai montar essa tabela? Como é que eu faço para montar essa tabela? Viro a prova, viro a página, pego um pedacinho de papel e vou fazer o seguinte. De um lado, você vai colocar 10, 10, 10, 10, 10. Certo? Do outro lado, você vai botar 1, 2, esquece o 3, 4, 5, 6. Certo? E aí você vai botar acidose, alcalose, acidose, alcalose, alcalose. Certo? E como é que você vai fazer? Você vai pegar e vai... E o que significa isso aqui, pessoal? Isso vai botar do lado do 10, vai botar PCO2 e do outro lado do bicarbonato. Quer dizer o quê? Que a cada 10, no caso da acidose respiratória aguda, quer dizer que a cada 10 do meu PCO2 que variar, o bicarbonato vai variar 1. Certo? Se for crônico esse distúrbio, a cada 10 do meu PCO2 que variar, no caso de uma acidose do meu PCO2 que vai subir, 4 do meu bicarbonato vão subir. Repare, o bicarbonato ele vai subir muito mais no distúrbio crônico do que no distúrbio agudo. Porque, já discutimos, o rim vai ter mais tempo
de compensar esse distúrbio, certo? Então vamos lá. 10, 10, 10, 10. 1, 2, esquece. O 3, 4, 5. Agudo, crônico, acidose alcalose, acidose alcalose. Beleza? Ajudou? Não, não ajudou em nada. Mas vá repetindo, vá falando 10, 10, 10, 10, 10. 1, 2, esquece o 3, 4, 5. Acidose alcalose, acidose alcalose. Os primeiros são agudos, os últimos são crônicos. Certo? Isso aí é a compensação dos distúrbios respiratórios. Eu tinha até falado para vocês aqui esse negócio do 6 aqui, né? Mas esqueça. Vamos fazer o seguinte. Os distúrbios metabólicos são duas fórmulas, certo? São fórmulas para você conseguir mensurar, porque se o distúrbio é metabólico, o bicarbonato vai variar. E eu vou querer saber o quanto vai variar compensatoriamente o meu PCO2. Então, quanto é o PCO2 que eu vou esperar? Desculpa. O PCO2 que eu vou esperar num paciente com acidose metabólica. É uma fórmula, certo? A PCO2 esperada vai ser 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. Certo? E na alcalose metabólica? Certo? Eu tenho tem várias formas, a gente vai ver disso, pessoal. Mas, por exemplo, tem uma forma que é a cada 10 do PCO2 que variar, 6 do meu bicarbonato, desculpa, a cada 6 do meu bicarbonato que subir, 10 do meu PCO2 vai subir. Mas eu não gosto dessa daí não. Eu prefiro essa daqui, ó. Quanto é que é o PCO2 esperado num paciente com alcalose metabólica? É o bicarbonato dele mais 15, certo? E reparem, pessoal, eu vou, com os exemplos, a gente vai exemplificar melhor essa questão aqui. Mas só mostrando para vocês a tabela. Mas presta atenção. Com essas variações, por exemplo, se o meu PCO2, vamos aqui num distúrbio respiratório, uma acidose respiratória aguda. Se o meu PCO2 normal é entre 35 e 45, eu vou usar como faixa o 40, certo? Minha base de cálculo é 40. Então vamos supor, o meu PCO2 está em 50. Se ele está em 50, quer dizer que ele subiu 10 da normalidade. Então, se ele subiu 10, quanto eu espero num paciente com acidose respiratória aguda? Se o PCO2 dele está em 50, quanto o bicarbonato vai estar? Faixa de normalidade do bicarbonato, 22 a 26. Eu vou usar como base? O 24. Por quê? Porque o 24 é a metade. Então, vamos lá. Se o meu PCO2 está 50, quer dizer que ele variou 10 do 40, que é a normalidade. Então, a variação do CO2 é 10. Então, o bicarbonato ele tem que estar em quanto? Se variou só 10, então para cada 10 de variação do CO2, vai variar 1 do bicarbonato. Então, o bicarbonato normal é 24, então ele tem que estar em 25. Certo? Mas repare, pessoal, o corpo não é essa coisa matemática. Então, não é que ele tem que estar em 25, ele tem que estar numa faixa próxima a 25. E que faixa é essa próxima a 25? É 25 mais ou menos 2. Então, o meu bicarbonato esperado vai estar ali em torno entre 27 e 23. Beleza? E esse mais ou menos 2 você coloca em todas as fórmulas de compensação, beleza? E a gente vai treinando isso aí mais pra frente de uma forma mais tranquila, certo? Mas vocês vão ver que isso aí não tem nada de difícil, pessoal. E aqui só para mostrar que existem outras formas, outras formas de calcular compensação. Mas eu sugiro vocês que fiquem com essa daqui. Bom, pessoal, então assim, agora a gente acabou a primeira parte da nossa aula, certo? A gente vai começar a próxima parte falando das acidoses metabólicas e terminar a segunda parte falando das alcaloses metabólicas, certo? E a nossa terceira parte vai ser um fechamento juntamente com resolução de questões. Foi um prazer ter vocês aqui, pessoal, com a gente. E dê uma respirada, vamos fazer alguma coisa, tomar um café, assistir uma TV. Espero ter vocês de novo para a gente continuar a nossa aula, certo? Essa nossa primeira parte foi a parte mais importante. Porque se você entender essa parte inicial, entender o que é uma compensação, entender a diferença de distúrbio respiratório agudo para crônico, fica muito mais fácil, certo? Só uma última coisa. Até a próxima.